para você que está sofrendo com sintomas de pós-Covid, a medicina chinesa pode te ajudar. Então assista esse vídeo até o final, que tem muitas dicas de pontos de acupuntura, óleos essenciais e até alimentação, segundo a medicina chinesa, para você melhorar os seus sintomas pós-Covid. Oi, gente, sou Ticiane Brito, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal de saúde e bem-estar. E hoje a gente vai falar sobre os sintomas da pós-Covid e as correlações que elas podem ter na medicina chinesa. Pontos de acupuntura para a gente trabalhar com massagem, óleos essenciais e para quem é acupunturista, lógico, com agulhas. A gente vai falar da moxa em um pontinho também, que vai trabalhar a imunidade, vai recuperar a sua força vital, a sua imunidade. Então, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com as pessoas que você sabe que esteja aí sofrendo com esses sintomas para ajudar. Então, a gente vai começar fazendo uma correlação de uma árvore com o ser humano e os elementos da medicina chinesa, para vocês conseguirem compreender um pouco melhor. Então a gente tem uma árvore, as raízes, né, o elemento terra ali, dentro da terra as raízes, representando o nosso elemento terra, estômago e baço. Depois a gente tem o tronco, o elemento madeira, representando o nosso elemento madeira, tá? Que entrou aí fígado e vesícula biliar. Depois as folhas até parecem alvéolos, né? Como os pulmões, então aí representando o nosso elemento metal, pulmão, intestino grosso. Temos as flores, que são representadas pelo nosso elemento fogo. A gente sabe que as flores, elas desbloqueiam o nosso chakra cardíaco, então as flores estão aí no elemento fogo, como coração, intestino delgado. E a gente tem a resina, então tem óleos essenciais, por exemplo, a nossa copaíba, aqui brasileira, né? E a gente chama resina, então aquilo é a essência da árvore, a nossa essência. Comparando com a nossa essência, elemento água, que seria rim e bexiga. Eu só ilustrei para vocês saberem isso, porque os óleos essenciais, se a gente souber dessa sequenciazinha, a gente consegue escolher um óleo essencial para cada elemento. Então eu falei, por exemplo, que o elemento água, entrou lá a resina, né, que vai fortalecer rim, que vai fortalecer bexiga, então os óleos de resina, como por exemplo a copaíba. Eu tenho lá as flores para fortalecer o meu elemento fogo, coração, intestino delgado, para desbloquear o chakra cardíaco, que a gente sabe que são flores também. Então eu tenho gerânio, tenho rosas, tenho jasmim, né? Então, assim, só para ilustrar para vocês de uma maneira um pouco mais fácil. As folhas que se parecem lá aos alvéolos pulmonares no elemento metal, que representa pulmão, que representa o intestino grosso. Então, dessa forma, a gente consegue escolher os óleos essenciais de uma maneira mais simples. Lógico que existem outros pontos de vista sobre outros aspectos. Até eu vou dar uma dica aí no vídeo que tá um pouco fora dessa visão, mas vocês vão entender também porque eu tô indicando ou um óleo essencial de folha para o elemento madeira. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, então vocês entenderam por que os óleos essenciais, a folha, a flor, a resina, a raiz, por que cada um tá dentro de um elemento de uma maneira bem simples, um pouco didática. Sintomas, principalmente do início ao fim e até no pós-Covid, em relação ao nosso elemento metal, que é onde está no pulmão, é o mais afetado. Os alvéolos pulmonares, eles ficam comprometidos. Então a gente sempre tem que pensar em fortalecer
esse órgão, esse elemento. Então, a gente tem aí algumas folhas que vão fortalecer, vão trabalhar a imunidade do elemento metal, dos pulmões. A gente tem eucalipto, que trabalha a imunidade e exatamente pulmão. A gente tem o hortelã-pimenta, tem o melaleuca, que trabalha a imunidade também. Então, a gente pode trabalhar com qualquer um desses óleos essenciais em difusores, até para voltar aí um dos sintomas, né, que é a perda do olfato. Então, difusores em toalhas aquecidas, quem não tem o difusor, coloca, ferve uma água, põe umas gotinhas e aspira, né, porque vai atuar diretamente no nosso sistema límbico, nas nossas emoções, tá? As moléculas do óleo essencial, elas se agregam aos nossos receptores olfativos e conseguem ir lá no sistema límbico cerebral, atuando no nosso sistema emocional. Então, dessa forma, trazendo os benefícios de cada um deles. Então, a gente falou aí um pouquinho do elemento metal. Falta de ar é um dos sintomas, a falta de olfato, que a gente já falou, a fadiga. O pulmão na medicina chinesa é quem leva toda a energia nutritiva para o corpo. Ela também, o pulmão também, que é responsável pelo Qi, que é a nossa imunidade, vamos dizer assim, entre aspas, porque na medicina chinesa a gente não tem traduções para a medicina ocidental tão facilmente. Mas seria a nossa imunidade, ela que vai proteger o nosso corpo dos fatores patógenos externos, como vento, frio, umidade, calor. Então, se tudo isso está comprometido, olha quanta vulnerabilidade a gente fica no pós-Covid. Então, vocês podem usar esses óleos essenciais. Eu vou falar depois de 3 pontos de acupuntura, que já vai trabalhar em metal, terra e coração. E por que que os outros são afetados? Então, se eu tenho o pulmão, o elemento metal, ele afeta o elemento água, porque o pulmão é mãe de rim, né? Então, pulmão é mãe de rim. Então, se eu consigo melhorar o pulmão, eu tô melhorando o água, o elemento água. Tem gente que fica com muito zumbido no ouvido depois. Isso está relacionado ao movimento água diretamente. Então, o que eu posso fazer no elemento água? Vou passar um ponto para vocês, que é o R3, que pode colocar uma gotinha de óleo de copaíba aí, tá? O óleo de copaíba, que é a resina que vai dar força, posso colocar. Depois eu vou falar de alguns alimentos também que vão trabalhar aí o sistema, o elemento água. Aqui o R3, aqui tá o maléolo. Atrás do maléolo eu tenho o meu R3 para trabalhar com a resina de copaíba que eu falei, ou só massagear. Quem não tiver a copaíba, massageia o ponto para estimular o elemento água. Tem uma pessoa que eu tô atendendo online e ela me relatou que durante o processo do Covid-19, o marido teve um processo que ele ficou da cor do saco de cimento. Então, olha que a gente relaciona muito. Ele teve problemas de pele, perdeu a mãe, quase perdeu o irmão também, que estava internado numa situação gravíssima. Então, vocês relacionam aí. O elemento metal é branco, a cor é branca, mas ele ficou da cor de um saco de cimento, o próprio metal, porque estava exacerbado de metal. Quanta tristeza, tristeza não está no elemento metal, quanta tristeza de perder a mãe, do irmão tá doente, ele também ficou preocupado por ele, afetando o elemento terra. Então é todo um processo de emoções e da própria doença que traz os sintomas, né? Então, às vezes a pessoa fala pra gente algum sintoma, nossa, ficou da cor de um saco de cimento. Na hora você já... Qual o problema que ele tava? Problema de pele, desenvolveu herpes, né? Então tá muito relacionado com o pulmão. A pele, ela tá lá dentro do elemento pulmão nas suas correlações. Então problemas de pele também são desencadeadas depois no pós-Covid.
é um sintoma. Então, vai lá trabalhar o elemento metal com os óleos essenciais que eu falei. Então, eu tenho a terra comprometida. Tem gente que fica com lentidão nos movimentos, peso na cabeça, peso nas pernas, fala que não aguenta, a memória é afetada, foco, não consegue focar em nada, atenção, tudo isso, problemas menstruais também entra aqui no baço, tá? Entra no elemento terra, porque o baço, ele remove toda a umidade do corpo. E se ele tá comprometido, então a umidade vai ficando estagnada no corpo e vai gerando, por exemplo, os problemas menstruais, uma estagnação de sangue, né? Então, pode gerar gordura localizada, a estagnação ela vai gerando aí a umidade vai pesando, pode dar uma dor de cabeça, nesse caso mais pesada. A gente vai falar da dor de cabeça também mais latejante, que é mais fígado, mais elemento madeira, que também é um sintoma que fica aí no pós-Covid em muitas pessoas. Então, a gente pode trabalhar também o elemento madeira. Se eu tenho a mãe de pulmão, meu elemento terra, estômago, ele é afetado também, como eu falei, eu posso trabalhar moxa no E36 para aquecer esse ponto, aquecer esse ando baço que está precisando de movimento, de força para transformar os alimentos, para tirar essa umidade do corpo. Ele tá precisando do Yang. Então vamos fazer uma moxa no E36, aquecer, colocar um gengibre em pó, fazer uma massagem nesse ponto. Também vou estar estimulando. Lembra que a raiz está dentro do elemento terra, inclusive até para ser ingerida, para fortalecer o elemento terra. Vou mostrar aqui para vocês o E36. Ele tá quatro dedos, se vocês colocarem os 4 dedinhos na patela, vocês vão chegar no E36, tá? É um buraquinho aqui, 4 dedos abaixo do joelho. Esse ponto, vocês podem massagear, aquecer com moxa. Se não tiver moxa, pode até ser um incenso, tá, gente? Pode colocar um azeitinho aquecido com gengibre em pó, massagear esse ponto aqui para estar fortalecendo a imunidade de vocês. Então aí nós já falamos de alguns sintomas e como podemos tratar, né, o elemento terra, falamos do elemento metal, falamos do elemento água. Temos aí o coração também afetado, né? O elemento fogo, ele é avô o coração avô de pulmão. Então, ele também é afetado. O coração, eu tenho dor no peito, palpitação. Tem gente que desenvolve problemas cardíacos pós-Covid. Então, como que eu posso melhorar? Eu vou dar 3 pontinhos aqui, que a gente vai fortalecer já 3 movimentos, 3 elementos: o coração, o pulmão, o baço. Agora eu vou falar dos 3 pontos que eu falei que vai trabalhar todos os elementos já. O coração, lá o elemento fogo, vai trabalhar o metal, o pulmão, que é o maior atingido, e vai trabalhar o elemento terra, que é muito importante esse Yang do baço estar funcionando para tirar essa umidade, esse peso, essa lentidão, essa fadiga que também pertence ao elemento terra. Então, eu vou mostrar aqui esse triângulozinho. Olha. Aqui 3 dedinhos abaixo. Bem no centro. Abaixo dessa linha do punho. Eu posso trabalhar. Aqui eu tô trabalhando pulmão, coração e pericárdio, que também vai trabalhar meu centro, meu elemento terra, meu baço. Então, eu vou aqui eu posso colocar óleo essencial, posso massagear, eu posso colocar stipper
pingar o olhinho essencial, que pode ser de hortelã, tá? Que vai acalmar tanto meu elemento fogo quanto meu elemento madeira. Posso colocar um stipper, posso massagear com óleo essencial, posso colocar uma bolinha de algodão com óleo essencial. Se eu quiser trabalhar com a melaleuca, que também trabalha o sistema imune, posso colocar nesses 3 pontos também. Esses são os pontos que eu falei que ia falar a respeito do pulmão, do coração e fortalecendo o nosso centro, que é o nosso elemento terra, o nosso baço, que precisa dessa força, esse yang, para retirar a umidade, essa lentidão, esse peso. A dor de cabeça, e eu tô comprometendo também meu elemento madeira, que também tá lá no ciclo, ele é neto de pulmão, se a gente olhar nos 5 elementos. Então ele também está afetado. E o que eu vou fazer para o elemento madeira? Eu posso, geralmente o elemento madeira está exacerbado. A ansiedade pertence tanto ao elemento madeira quanto ao elemento coração, ao elemento fogo, fígado e coração. Por quê? Porque se eu tenho muito elemento fígado, muita madeira, eu gero muita madeira para o coração, que é meu elemento fogo, e ele tem muita lenha para queimar, então aquilo vai gerar ansiedade, vai gerar dor de cabeça, aquele excesso, né? Aquilo exacerbado. Então o que eu tenho que fazer? Acalmar. Eu tenho que refrescar o meu elemento fígado. Então eu posso colocar, por exemplo, um hortelã maceradinho com azeite no F2, no F3. Eu falei da folha no início do vídeo, porque folha é metal, mas o hortelã ele é refrescante para o elemento fígado, pro elemento madeira. Então ele vai refrescar o meu fígado. Então eu posso usar nesse ponto uma maceração. Quem tiver óleo essencial, dilui um pouquinho no azeite, no óleo de coco ou qualquer outro óleo vegetal e pinga nesse ponto, massageia, coloca um stipper, coloca um algodãozinho lá no ponto, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre alimentação, segundo a medicina chinesa. Eu achei uma coisa bem interessante, o peixe branco e a cenoura está como são alimentos que fortalecem já 4 elementos, menos o elemento fogo. Então, se vocês fizerem aí um peixe branco com cenoura, 1 ou 2 vezes na semana para poder fortalecer todos esses elementos, é uma boa dica. Eu acho que assim, um alimento fácil e vocês vão estar já fortalecendo todos os elementos, menos o elemento fogo que está lá no coração, que a gente pode trabalhar já com uma fruta, por exemplo, pode ser o melão, que é refrescante para o elemento fogo, a melancia, o chazinho de hortelã, o chá verde também são elementos refrescantes, porque esse fogo do coração vai estar exacerbado, né? Essa ansiedade, palpitação, esses problemas cardíacos que eu posso estar sentindo pós-Covid, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero ajudar vocês. Compartilhem esse vídeo com os amigos que estão com sintomas. São tratamentos aí coadjuvantes que vão somar para vocês e vão melhorar seus sintomas. Namastê, beijinhos de luz a todos.